Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Povcast. Hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro, da nossa primeira edição do dia. A gente vai falar sobre a luta contra a desertificação no semiárido brasileiro, com foco na caatinga, né? Isso. Um bioma único, exclusivamente brasileiro, e que enfrenta desafios consideráveis para sua preservação. E para a gente entender melhor essa luta, eu queria explorar o papel crucial das casas de sementes. Pode explicar para os nossos ouvintes o que são essas casas e por que elas são tão importantes? Claro. Imagine um local, onde a comunidade se reúne para guardar e compartilhar a semente de plantas nativas da região. Essa é a ideia básica de uma casa de sementes. Elas funcionam como bancos de sementes, garantindo a diversidade genética da caatinga, e o acesso a sementes de qualidade para o plantio. Então, além de preservar a biodiversidade, as casas de sementes também têm um papel social importante. Exatamente. Elas fortalecem as comunidades locais, resgatam o conhecimento tradicional sobre as plantas e promovem a segurança alimentar, já que as sementes garantem o plantio de alimentos mesmo em períodos de seca. Falando em projetos que buscam fortalecer essas casas de semente, o REDESER tem ganhado destaque, o que torna esse projeto tão inovador. O REDESER é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com organizações como a FAO e a Rede ASA. Busca integrar espécies nativas da caatinga às casas de sementes. Espécies como a aroeira, a umburanjeiro e o baraúna, que são importantes para a restauração florestal e para o uso sustentável da caatinga. E qual é o impacto prático dessa integração? Imagino que vai além de simplesmente guardar as sementes. Com certeza. A inclusão dessas espécies nas casas de sementes visa, em primeiro lugar, a preservação da biodiversidade da caatinga. Um bioma riquíssimo e muitas vezes esquecido. A ideia é garantir que essas espécies continuem existindo e que seu potencial seja explorado de forma sustentável. E, em segundo lugar, o REDESER busca utilizar essas sementes em projetos de recuperação de áreas degradadas. A caatinga sofre muito com o desmatamento e a desertificação, e o uso de espécies nativas nesse processo de restauração é fundamental. A aroeira, por exemplo, é conhecida por sua resistência à seca e sua capacidade de fixar nitrogênio no solo, enriquecendo. Ou seja, o projeto ali é a preservação da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas, usando o próprio potencial da caatinga para sua restauração. Exatamente. E os benefícios se estendem para além da caatinga. A regeneração dessas áreas impacta positivamente a estabilidade das chuvas, a proteção de nascentes e o equilíbrio dos solos, beneficiando todo o ecossistema da região. É fascinante como um projeto que foca em algo tão pequeno como sementes pode ter um impacto tão amplo. Mas imagino que a implementação do REDESER não seja tão simples assim, Quais são os principais desafios? Um dos grandes desafios é a necessidade de reavaliar e fortalecer as casas de sementes existentes no Brasil. No passado, o país chegou a ter mais de 1.000 casas, mas muitas foram desativadas ou perderam sua capacidade de atuação. Interessante. E o que levou a essa desativação? Diversos fatores contribuíram, como a falta de investimento, a desorganização e a falta de capacitação das comunidades para o manejo das sementes. O REDESER busca reverter esse cenário, oferecendo apoio técnico e financeiro para as casas de sementes e capacitando os agricultores para o manejo adequado das sementes nativas. Qual o papel dos jovens nesse processo? Os jovens são peça-chave para o sucesso do REDESER. É fundamental que eles se engajem na preservação da caatinga, aprendendo as técnicas de manejo, coleta e armazenamento de sementes nativas. Afinal, o futuro do bioma está em suas mãos. Falando em futuro, o Brasil já possui um histórico de iniciativas de combate à desertificação. Podemos dizer que o REDESER é uma continuidade desses esforços. Sim, o REDESER se baseia em experiências passadas, aprendendo com os erros e acertos. A grande diferença é que o projeto adota uma abordagem mais integrada e participativa, envolvendo as comunidades locais, o governo e organizações da sociedade civil. E como esse trabalho em conjunto impacta o projeto? A articulação entre diferentes atores é fundamental para o sucesso do REDESER. O governo precisa criar políticas públicas eficazes de combate à desertificação, enquanto a sociedade civil deve se engajar na luta pela preservação da caatinga. E as comunidades locais precisam se apropriar do projeto, tornando-se protagonistas do processo. Parece que o sucesso do REDESER depende de um esforço conjunto de toda a sociedade. Exatamente. E a iniciativa privada também tem um papel importante a desempenhar. Empresas que atuam no semiárido, especialmente aquelas que historicamente contribuíram para a degradação da caatinga, precisam assumir sua responsabilidade e investir em projetos de sustentabilidade. Seria uma forma de compensar os impactos negativos de suas atividades e contribuir para a preservação do bioma. Precisamente. É necessário que haja uma mudança de postura por parte do setor privado, que precisa enxergar a sustentabilidade não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de gerar valor para o negócio e para a sociedade. E qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes que se interessam pela caatinga e querem contribuir para a sua preservação? Acredito que a principal mensagem é que a caatinga precisa ser valorizada e reconhecida como um bioma fundamental para o Brasil.
Muitas vezes, a atenção se volta apenas para a Amazônia. Mas a Caatinga, com sua rica biodiversidade e sua importância social e econômica, também merece destaque. É como se a Caatinga fosse um tesouro escondido, esperando para ser descoberto e apreciado. E o REDESE nos mostra que é possível conciliar a preservação da Caatinga com o desenvolvimento social e econômico da região. A aposta na biodiversidade, no manejo florestal sustentável e na implementação de sistemas agroflorestais é um caminho promissor para garantir um futuro mais verde e justo para o semiárido brasileiro. Você mencionou que o REDESER pode servir como modelo para outras regiões do mundo que enfrentam a desertificação. Como podemos fazer essa ponte entre o local e o global? É interessante observar que, apesar de termos falado de um bioma único, a Caatinga, as problemáticas que ela enfrenta, como a desertificação, a perda de biodiversidade e a necessidade de desenvolvimento sustentável, são desafios encontrados em diversas partes do mundo. Faz sentido. Afinal, a crise climática é um problema global que exige soluções em diferentes escalas. Exatamente. E o REDESER? Com sua abordagem que valoriza o conhecimento tradicional, o uso de espécies nativas e o empoderamento das comunidades locais, oferece insights valiosos para outras regiões que buscam combater a desertificação. Mas como podemos garantir que essas lições aprendidas na Caatinga sejam aplicadas em outros contextos? A troca de experiências e a cooperação internacional são fundamentais. É preciso criar redes de compartilhamento de conhecimento, conectar os atores envolvidos no combate à desertificação em diferentes países e adaptar as estratégias do REDESER às realidades locais. Seria como um intercâmbio de ideias e práticas para fortalecer a luta contra a desertificação no mundo todo. Exatamente. E nesse processo, as casas de sementes, que são um elemento central do REDESER, podem ter um papel fundamental. Mas como essas casas que nascem de uma realidade específica da Caatinga podem se adaptar a outros contextos. O conceito de casa de sementes é adaptável a diferentes realidades. O importante é entender as necessidades de cada região, as espécies nativas que precisam ser preservadas e as formas de manejo mais adequadas. As casas de sementes podem ser um ponto de partida para a criação de bancos de sementes globais, que garantam a preservação da biodiversidade e a segurança alimentar em diferentes partes do mundo. Ou seja, as casas de semente que já são um símbolo de resistência e esperança na Caatinga podem se tornar um instrumento global de combate à desertificação. Com certeza. Elas representam a união entre o conhecimento tradicional e a ciência, a força da comunidade e o poder da natureza para a regeneração. E por falar em força da comunidade, qual o papel da educação ambiental nesse processo? A educação ambiental é crucial para conscientizar as pessoas sobre a importância da Caatinga e da preservação da biodiversidade. É preciso que a população compreenda os impactos da desertificação, o valor das espécies nativas e a importância de adotar práticas sustentáveis. E como podemos levar essa mensagem para além dos mundos da escola? É fundamental utilizar diferentes meios de comunicação, como as redes sociais, o rádio e a televisão. Para disseminar informações sobre a Caatinga e o REDESER, é preciso mostrar para a sociedade a beleza e a riqueza desse bioma, desmistificando a imagem de um lugar seco e pobre. E como podemos engajar o público nesse processo? Podemos criar campanhas interativas, promover visitas guiadas a áreas de preservação da Caatinga, realizar oficinas de plantio de sementes nativas e estimular a participação da comunidade em projetos de restauração florestal. Seria uma forma de aproximar as pessoas da Caatinga, despertar o sentimento de pertencimento e incentivar a ação em prol da sua preservação. Exatamente. E ao conectar a preservação da Caatinga com a questão da segurança alimentar, podemos mostrar como esse bioma é importante para a vida de todos nós. Falando em segurança alimentar, o REDESER também contribui para esse aspecto. Sim, o projeto incentiva o plantio de espécies nativas da Caatinga que possuem potencial alimentar, como o umbu, a mungaba e o juazeiro. Essas frutas, além de serem ricas em nutrientes, são uma fonte de renda para as comunidades locais. É fascinante como o REDESER consegue conectar diferentes áreas, da preservação ambiental à segurança alimentar, passando pelo desenvolvimento social e pela educação. É um projeto que nos mostra que as soluções para os desafios socioambientais que enfrentamos precisam ser multifacetadas e integradas, e que a natureza, quando respeitada e compreendida, oferece as ferramentas para construirmos um futuro mais sustentável. E para que essa mensagem chegue a mais pessoas, é importante destacarmos os resultados positivos do REDESER. Você pode nos dar alguns exemplos? Claro, um dos resultados mais visíveis do REDESER é o aumento da cobertura vegetal em áreas degradadas da Caatinga. O plantio de espécies nativas, combinado com técnicas de manejo sustentável, tem contribuído para a recuperação de solos, a proteção de nascentes e o aumento da biodiversidade.
Esses resultados comprovam a eficácia do projeto e mostram que a restauração da caatinga é possível. Sem dúvida. E além dos benefícios ambientais, o REDESER também tem gerado impactos positivos na vida das comunidades locais. De que forma? O projeto tem promovido a geração de renda, a partir da produção e comercialização de produtos da sociobiodiversidade, como frutas nativas, mel e artesanato. Além disso, o REDESER tem fortalecido a organização comunitária e o protagonismo das mulheres na gestão das casas de sementes. É inspirador ver como a preservação da caatinga pode caminhar lado a lado com o desenvolvimento social e econômico das comunidades locais. Esses resultados reforçam a importância de investir em projetos como o REDESER, que apostam no conhecimento tradicional, na valorização da biodiversidade e no empoderamento das comunidades, para construir um futuro mais sustentável. É uma mensagem de esperança que nos mostra que a mudança é possível e que cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse processo. Com certeza. A Caatinga nos ensina aqui a unirmos forças e trabalharmos em conjunto. Podemos superar os desafios e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. O que tudo isso significa para o nosso ouvinte? Ótima pergunta. A caatinga pode parecer distante para quem vive em outras regiões do Brasil. Mas acredite, a preservação desse bioma impacta a vida de todos nós. É verdade. Às vezes a gente esquece como os ecossistemas estão interligados. Mas como essa conexão se traduz em algo concreto para quem está nos ouvindo agora? Pense na questão climática, por exemplo. A Caatinga, como um grande sumidouro de carbono, contribui para regular o clima em todo o país. Sua preservação, portanto, é fundamental para combater o aquecimento global, cujos efeitos, a gente já sente no dia a dia. Ou seja, proteger a caatinga é proteger a nós mesmos, em última instância. Exatamente. E vai além disso. Pense nos produtos da biodiversidade da Caatinga, frutas, óleos essenciais, plantas medicinais. Ao valorizarmos esses produtos, a gente está apoiando as comunidades locais e incentivando o desenvolvimento sustentável da região. E com isso a gente contribui para a economia do país como um todo, né? É uma rede de benefícios que se espalha. Sem dúvida. E ao conhecermos mais sobre a Caatinga, ao nos conectarmos com sua história, com a sua cultura, a gente amplia a nossa visão de mundo e enriquece a nossa própria identidade como brasileiros. Falando em identidade, me chamou a atenção a força das comunidades locais na preservação da caatinga, o que podemos aprender com elas. As comunidades tradicionais da Caatinga são verdadeiras guardiãs do bioma. Elas possuem um conhecimento profundo sobre as plantas, os animais, o clima e desenvolveram ao longo de gerações práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais. É um saber ancestral que precisa ser valorizado e integrado às políticas públicas. Com certeza, o REDESER, por exemplo, reconhece a importância desse saber tradicional e busca integrá-lo às ações de preservação e recuperação da Caatinga. E nesse diálogo entre o conhecimento tradicional e a ciência, o que o futuro nos reserva? O que podemos esperar para a Caatinga nos próximos anos? Acredito que o futuro da Caatinga depende de um esforço conjunto de toda a sociedade. Precisamos fortalecer as iniciativas de conservação, ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e, principalmente, engajar as novas gerações nesse movimento de valorização e proteção do bioma. É um chamado à ação para cada um de nós. E para finalizarmos esse episódio com chave de ouro, eu gostaria de deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. De que forma você pode contribuir para a preservação da Caatinga a partir de onde você está? E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Esperamos você na próxima.